Se você acompanha esse canal, é muito provável que você já tenha tentado meditar pelo menos uma vez na tua vida. E muito provavelmente você também deve ter vivido dificuldades para estabilizar essa mente inquieta, tagarela, maluca, que fica pulando de um galho para outro feito um macaco. Isso porque talvez você não esteja cumprindo outros pré-requisitos para que a meditação aconteça. A meditação ela é corretamente associada ao budismo, embora ela seja anterior ao budismo. Na Bhagavad Gita, livro que a gente estuda na Escola do Fluxo, a gente pode já encontrar instruções claríssimas sobre meditar milênios antes do surgimento de Buda. Mas a meditação é uma das práticas centrais do budismo. E Buda, Siddhartha Gautama, o nosso Buda histórico, estabeleceu um caminho de 8 passos para que a gente pudesse alcançar a iluminação. Buda foi um cara muito esperto. Ele falou: eu sei que a galera vai se perder, não vai saber nem por onde começar, então eu vou dar uma cartilha pronta do que precisa ser feito para a gente alcançar a iluminação. E mesmo assim a gente não consegue, pelo menos eu não consegui. E o que pouca gente sabe é que nesse caminho de 8 passos, o nobre caminho óctuplo, a meditação ela aparece só no 6º passo. Antes a gente tem que cumprir toda uma série de pré-requisitos para que a gente consiga estabilizar a nossa mente. Buda estabeleceu a meditação como 6º passo porque ele compreendeu que não adiantava nada você chegar aqui, cruzar as pernas, entoar um mantra, dizer algumas palavras bonitas e achar que vai conseguir estabilizar a tua mente enquanto você estiver vivendo uma vida toda errada, toda desregrada, fazendo mal para os outros, fazendo mal para si próprio, cultivando pensamentos, sentimentos e ações negativas. Então ele falou o seguinte: peraí, primeiro cuida do teu corpo, cuida da tua fala, cuida do teu pensamento, cuida da tua motivação e aí sim você senta para meditar. Se não, você tentar meditar enquanto você está fazendo coisa errada, falando mal dos outros, mentindo, tagarelando, cultivando más ações que vão perturbar a tua paz, não adianta nada você sentar para meditar. E cara, isso é o que mais tem no caminho espiritual. Gente que acha que lançar a chama violeta para curar as dores do mundo vai resolver a tua vida enquanto continua desejando mal, enquanto continua com inveja, enquanto você continuar levando um meio de vida errôneo, um meio de vida que vai te trazer perturbação. Por isso, antes do 6º passo, que é a meditação, também chamado de esforço correto, no nobre caminho óctuplo, Buda estabeleceu outros 5 passos. O primeiro deles é a motivação correta. Saber por que você está sentando para meditar. Eu lembro que tinha um amigo meu que, cara, ele vivia uma vida toda errada. Traía a esposa, mentia para os outros, roubava, fazia um monte de coisa errada. E aí, falava, não, vamos lá André, vamos sentar para meditar. Eu preciso serenar a minha mente, eu preciso deixar minha mente em paz. E, cara, obviamente ele estava tentando fugir da realidade, e não conseguia, porque de nada adianta você tentar estabilizar a tua mente e viver uma vida toda errônea, até porque você está tentando curar o sintoma e não a doença de fato. Então, a prática da meditação é sim para estabilizar a sua mente, mas para que você veja as coisas com clareza, inclusive perceber as suas incoerências e imperfeições para poder corrigi-las. Por isso que o primeiro passo é a motivação. Por que eu medito? Eu sento porque eu não quero mais sofrer. Eu sento em meditação porque eu quero trazer benefício para os seres. Eu sento em meditação porque eu quero direcionar a minha mente. E aí vem o segundo passo, que é a ação correta. Você não praticar ações danosas de corpo, que é agredir os outros, manter uma conduta sexual imprópria que vai trazer sofrimento para alguém, que envolva mentira, que envolva algum tipo de violência. Você não matar ninguém, né? Cara, esquece que você vai conseguir meditar tendo acabado de assassinar alguém ou coisa do tipo. E aí vem o terceiro passo, que é a fala correta, você não praticar ações danosas com a fala, que é falar mal dos outros, que é a tagarelice, a fala inútil, e essa a gente pratica bastante, ficar falando do vizinho, ficar falando, ocupando o precioso tempo nosso e dos outros com coisas que não agregam de jeito nenhum. Aí tu não vai conseguir silenciar se você está acostumado a tagarelar, a falar o tempo todo qualquer coisa. Por isso que lá naquele filme do Nosso Lar, do livro do André Luiz,
espírito que Chico Xavier recebia. Inclusive eu recebi esse nome por conta dele, descobri há pouco tempo. Fiquei muito feliz. Por isso que nesse filme, o espírito de André Luiz, quando chega no outro plano, ele recebe água e tem que ficar com água na boca sem poder dizer nada. Ele tem que aprender o valor do silêncio, onde muito se aprende. E aí vem o quarto passo, que é o pensamento correto. Você não praticar ações danosas a nível mental. Você não ter pensamentos negativos em relação aos outros e a si próprio. Você não ter uma mente gananciosa, você não confundir o bem com o mal. Porque a partir do momento que a gente começa a desejar o mal de alguém, só o fato da gente lembrar daquela pessoa vai nos trazer algum nível de perturbação. E aí você vai sentar para meditar, vai vir aquela imagem daquela pessoa na tua cabeça e aí você começa a perder a estabilidade, o controle. E aí vem o quinto passo, que é o meio de vida correto. Que é você viver uma vida de boa, cara, cuidando daquilo que é teu, sem se meter na vida dos outros, fazendo o bem ou pelo menos não fazendo o mal, a nível de corpo, fala e mente. E aí sim, a meditação pode acontecer. Por isso que ela vem só no sexto passo. Pense na sua mente como um copo de água com barro, onde o barro são as negatividades mentais, a obscuridade, o turvamento, e o movimento da água é o movimento da mente. A água é a própria mente. Então o movimento são os pensamentos, a agitação mental, o movimento da água. Se você tenta sentar em meditação e forçar o barro para baixo, porque quando a água está em movimento, quando a mente está em movimento, a água vai ficar turva, o barro vai subir, a nossa visão vai ficar turva. Se você tenta forçar o barro para baixo, você vai causar mais movimento na água e você vai deixar ela mais turva. Então você precisa deixar que esse barro se sente por si só, mantendo a quietude, praticando a fala correta, ações corretas, pensamentos corretos, para que toda essa obscuridade, agitação, por si só, decante. E na verdade, esse é um processo que acontece simultaneamente, né? Buda falou desses 6 passos, mas nada impede de você sentar para meditar desde o início do seu caminho, da sua jornada. É claro que você não vai conseguir ter uma estabilidade mental em absoluto sem resolver essas questões, mas sentar em meditação vai ajudar a perceber o que precisa ser trabalhado na tua vida. Porque quando você senta em meditação, são justamente as perturbações que vão surgir, que vão te impedir de ter clareza, serenidade mental e meditar, são os pontos que você precisa trabalhar. Às vezes eu gosto de meditar com um caderninho do meu lado, porque eu sento para meditar, aí vai vir um pensamento. Eu anoto ele, eu tiro ele da minha cabeça e eu lembro que é algo que eu preciso trabalhar. Então, meditação não é fugir dos teus pensamentos e sentimentos negativos, é inclusive reconhecer o que são eles e por que eles estão surgindo, quais são os pontos que eu preciso trabalhar a nível de ação, de fala e de mente, para que então a estabilidade mental possa acontecer. Isso é espiritualidade prática, é lidar com o que precisa ser resolvido e não ficar só repetindo mantra, desejando as vibrações cósmicas da luz verde da sexta dimensão. Cara, tudo bem, isso pode acontecer em outros níveis mais elevados, mas eu tô aqui, eu preciso lidar com esse corpo físico, material, com a minha própria vida, com os problemas que eu crio nela, para que então eu possa sim vibrar em frequências mais elevadas. Por isso que no caminho budista existe um hack, um atalho, um segredo, que se você lembrar apenas disso e esquecer de todo o resto, você vai estar bem, você vai estar fazendo o correto, você vai estar seguindo o caminho. Então Buda dá uma série de ensinamentos, 84 mil na verdade, mas no final das contas ele fala que se você praticar a bondade, se você tiver um bom coração, cultivar a compaixão, naturalmente o caminho vai se desdobrar, porque você naturalmente vai ter uma motivação correta de desejar o benefício dos seres e não querer causar o sofrimento. Naturalmente você não vai fazer o mal a nível de corpo. Naturalmente você vai falar o bem dos outros e não o mal, não vai mentir, vai falar a verdade. Se você tem um bom coração, naturalmente você vai evitar, ou pelo menos tentar combater,
os pensamentos destrutivos e negativos em relação a si mesmo e aos outros. E naturalmente, você vai viver um estilo de vida, vai buscar aperfeiçoar a sua vida de modo a trazer benefício aos seres. E aí, simplesmente, a tua mente vai entrar em estado de clareza mental, você vai perceber que você precisa treinar a sua mente para trazer mais benefício aos seres, porque a tua motivação é a bondade. Por isso que Sua Santidade, o Dalai Lama, que eu tive a grande honra de estar em conjunto e aprender diretamente, diz que não há necessidade de grandes templos ou filosofias complicadas. O nosso corpo é o nosso templo e a nossa filosofia é a bondade. Simples assim. Também Jesus Cristo diz no Novo Testamento que se vocês esquecerem de todos os outros mandamentos, mas lembrar dos 2 primeiros, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o outro como a ti próprio, você vai ter seguido o caminho e compreendido tudo. Então é isso, amai-vos uns aos outros e o resto que se dane. Eu sou André Sem Fronteiras, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender por que a tua meditação não está avançando e que você possa ter a coragem para ser sincero em relação aos pontos que precisam ser aperfeiçoados e trabalhados na sua vida, para que sim, a jornada espiritual possa progredir. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu namastê, lembra de se inscrever no canal, ligar o sininho, para que a gente continue trocando e compartilhando o nosso caminho. Om Tat Sat.